Irmãos, Tiagão me deu uma missão, a missão de contar uma história para criança, e o Tiago geralmente é do tipo que fala mais para velhos, né? Mas a verdade é que falar para elas é sempre especial. Meninos, vocês receberam uma imagem aí, e é uma imagem intencional. Escutem só qual que é a ideia dessa figura. Vocês estão vendo que tem uma ovelha aí que não está muito bem não, concorda? O que tem nessa ovelhinha da imagem? Vocês sabem o que tem? Será que são enfeites? O que é isso? Não é enfeite não. O nome disso, vocês sabem? Tem pelo, tem praga. Mas vocês conhecem a palavra carrapicho? Mineiro conhece carrapicho. Quem anda no mato fica com algumas coisas presas, tanto na calça, na roupa. E as ovelhas, quando andam sozinhas, elas ficam cheias dessas coisas. Elas se prendem nos espinhos e elas então vão ficando cheias disso, mas elas têm uma habilidade. Elas conseguem ficar cheias disso, mas elas não conseguem tirar não. Posso contar para vocês umas novidades sobre ovelhas? Ovelhas são um animalzinho bem interessante. Elas são fofinhas, concordam? Ovelha é fofinha? É fofinha, mas é desobediente. Ovelhinha tem muita habilidade assim, de a gente falar, quero abraçar, mas ela gosta de ir aonde ela quer sozinha. Ela geralmente vai andando, e ela não sabe para onde está indo. Ela só vai andando, e não tem ideia de um lugar. Normalmente, ela cai no buraco, ela se coloca em perigo. E as ovelhas têm uma característica interessante. Se elas caírem em algum lugar e ficarem com as pernas para cima, de barriga para cima, vocês acreditam que a ovelha consegue voltar a ficar em pé de novo? Quem acha que sim ou não? Imagina, uma ovelhinha rolou e ficou com as pernas para cima. E agora, como é que ela faz? Ela não. Ela fica de barriga para cima. Não consegue. Ela é gordinha. Ela tem pelo. Geralmente o pastor encontra a ovelha com as pernas para cima. Você vê, cheio de carrapicho, longe do lugar seguro, com as pernas para cima. Ela não consegue sozinha. A ovelha precisa muito do pastor, porque sem ele ela corre muito perigo. Mas sabe o que é interessante? É que uma ovelhinha perdida, ela pode ficar segura e protegida quando o pastor vai ao encontro dela, traz ela para perto do aprisco, do lugar seguro, ele limpa ela dos carrapichos, ele protege, cuida das feridas dela e coloca ela dentro daquele curralzinho junto com as outras. Imagine, ovelha perdida, suja, correndo perigo, agora limpa e segura. E não só segura, mas na companhia de outras. Acho que uma ovelhinha sozinha não ia ficar tão feliz como ela pode ficar feliz na companhia das outras. A lição dessa história é: sozinhos nós corremos perigo, nos colocamos em situações das quais não conseguimos sair, mas Deus mandou Jesus. Ele nos buscou, Ele nos limpa e Ele nos coloca na família de Deus. Nós não precisamos mais andar sozinhos e perdidos, e nós agora podemos então ser parte da família de Deus, junto com os outros que Deus também resgatou, limpou e trouxe para perto da sua família. Então, quando vocês pensarem em ovelhinha, pensem que ela é fofinha, mas pensem que elas não conseguem nada sozinhas. Elas são totalmente dependentes de um pastor. E quando a Bíblia diz que nós somos como ovelhas, é uma maneira de dizer: sozinho você também não consegue nada, você precisa do bom pastor. E Jesus andou entre nós e disse: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu conheço todas elas e elas podem e devem me seguir. Então, crianças e adultos, que nós sejamos ovelhas que têm um pastor. O nosso pastor nos conhece e ele nos chama pelo nome, e a gente pode e todos devemos segui-los. Combinado? Lição aprendida?
agora o desenho bem colorido e bonito, e nós vamos ouvir algo semelhante a isso no texto de Romanos. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Eu quero ler com vocês, começando no versículo 8, e nós vamos ler até o 17. Depois eu quero dividir uma edificação com cada um de vocês e deixar que essa palavra seja para nós esperança e consolo. Romanos capítulo 8, o versículo é também o 8. A palavra do nosso Deus, ela escreve assim, de maneira conclusiva. Paulo diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E ouça essa frase: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vai vivificar o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim então, irmãos, nós somos devedores, não mais à carne, como se obrigados, constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes com medo, mas receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, que significa Pai. E então, o próprio Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É provável, irmãos, que não tenha um capítulo na Bíblia tão cheio de esperança e resposta completa do que Romanos 8. Romanos 8 fala de amor de Deus, fala de mudança, como alguém sai de um ciclo de condenação e culpa para a paz na pessoa de Deus. Irmãos, eu queria com essa palavra afirmar o seguinte: somos todos convidados à mudança, somos todos convidados a viver uma vida no Espírito Santo, porque de fato, o homem que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Deixe eu só chamar a sua atenção para algumas coisas desse texto. Eu não sei se vocês perceberam que há uma repetição da palavra Espírito, há uma ênfase naquela partícula si. É interessante que isso não é aleatório. A palavra, ela fala de uma maneira muito clara que toda obra que Deus opera, Ele opera pela intervenção e pelo agir do Espírito Santo. Romanos 8 está repleto de Espírito Santo, porque o Espírito é aquele que dá sequência à obra de Jesus, Ele é o Consolador, Ele é quem convence, Ele é o Espírito da verdade que guia em toda a verdade. Então, o Espírito é fortemente citado, mas Paulo também usa essa partícula si para apresentar um contraste de quem tem o Espírito ou não, de quem está em Deus ou não, mostrando que não é tudo a mesma coisa, mas que há um antes e depois, que há um estágio e um outro estágio. A verdade, irmãos, é que todo homem e mulher que está em Cristo não é a mesma pessoa. Uma evidência clara de alguém que está em Deus, em Cristo, é que essa pessoa, ela está com outra vida, em outra condição, em outra posição e vivendo agora uma vida mais leve.
Se todos estavam aqui quando vocês ouviram Romanos capítulo 7, capítulo 7 é um dos capítulos mais curiosos, porque fala assim: ai, mas eu sou um homem miserável mesmo, pobre de mim, estou cheio de boa vontade, mas não consigo fazer nada, sei o certo, sei a verdade, mas eu tenho a tendência de fazer o que é errado. Qual cristão aqui não sente isso? Eu sei da lei de Deus, sei da vontade de Deus, quero fazer o bem, mas consigo fazer o mal com uma facilidade enorme. O mal nem esforço e faço, mas o bem eu penso e planejo, mas esse não consigo. Aí Paulo termina falando: eu sinto que parece que tem um cadáver nas minhas costas, parece que a morte me acompanha. Aí todo mundo fala: ei, Paulo, complicou, sou assim também. Mas ele vira o jogo no que é o Romanos 8 e fala: mas pessoal, a história é complicada mesmo, mas ninguém que está em Cristo será condenado. Ou seja, Jesus, ele divide a história do homem. Irmãos, não porque ele encontrou homens perfeitos, mas porque uma humanidade corrupta, que se inclina para as coisas da carne, para as coisas passageiras, uma humanidade que tem uma tendência a se prender o que é desse mundo, quando tem uma experiência com Jesus Cristo, isso muda completamente a vida. Bem, aqui está um povo que teve a vida mudada, que teve uma experiência com Jesus Cristo. Naquele dia em que Cristo nos encontrou, que nós o encontramos, que houve uma experiência com Cristo, nós olhamos para trás e dizemos: dali em diante, algo mudou em mim. Eu talvez não evoluí como queria, mas agora eu não estou mais na carne, eu estou em Cristo. E apesar de ser pecador e de reconhecer que não sou perfeito, eu já não me sinto condenado como aquele homem antes de Cristo. Irmãos, Romanos 7 e Romanos 8 fazem um contraste de uma pessoa que em Cristo tem paz agora. Irmãos, todo mundo precisa ter paz. Já imaginou se a gente fosse daquele tipo de cristão que vive como naquela gangorra, naquele balanço assim, pensando: ai, agora eu estou salvo, agora eu não estou salvo, ai, eu estou com Cristo, agora eu não estou com Cristo. Eu cresci ouvindo alguns pastores que ensinavam assim: a salvação é um tal de perde e ganha, e pode ser que Jesus volte e me encontre num dia que eu não estava muito bem, e eu poderia até perder a salvação, se Jesus não me encontrasse na dignidade, ou quem sabe na igreja. Imagina, se Jesus voltasse num domingo e eu não fui no culto, e Jesus então voltou e o Tiago estava em casa, vendo Fórmula 1. O Tiago não ia para o céu, porque ele foi encontrado no pecado. Irmãos, dá um medinho, não dá? Você fica pensando: poxa, é seguro ou não é o que Cristo prometeu? A salvação é algo que muda não só a nossa vida, mas também nos enche de segurança e consolo, sim ou não? Senão a gente vive oscilando, e a gente vive com culpa e medo. A Bíblia fala: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, sim, mas também não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas aí tem um problema. E se eu disser assim: eu sou de Cristo, e o povo brasileiro diz: eu sou de Cristo, porque o Brasil é um país cristão, teoricamente. Então, eu sou de Cristo. Mas e se toda hora que você me vê, imagine que esse lado aqui é a carne, esse é o espírito. E imagine que toda hora que a gente vê um cristão, ele está só inclinado para as coisas da carne. Ele só pensa nas coisas do pecado, nas coisas passageiras. As suas vontades e tempo, esforço, dedicação, a sua vida parece que continua como de antes de Cristo, na carne. E você raramente vê essa pessoa inclinada para as coisas de Deus e do Espírito. A gente olha para um cenário desse e a pergunta que fica é: alguém que vive nas coisas da carne, nas coisas do pecado, nas coisas que são contra Deus, será que essa pessoa de fato está em Deus?
está em Cristo, será que essa pessoa pode ter segurança da sua salvação? A resposta do texto, irmãos, é clara e sincera. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. A inclinação para as coisas da carne é inimizade contra Deus. Meus irmãos, aquele que está em Cristo, ele de fato procura as coisas do Cristo e do Espírito Santo. Paulo disse uma coisa, e essa coisa podia ser dita aqui hoje. E, irmãos, levem isso para o coração. Nós não estamos na carne. Nós não estamos na carne, irmãos. Nós estamos em Cristo, no Espírito. Nós estamos em Cristo. E não apenas estamos em Cristo, mas o Espírito de Cristo está em nós. E por causa disso, nós somos sua propriedade. Pergunto, irmãos, se aqui está um povo que é de Cristo, onde os homens nos encontrarão? Para onde nos encontrarão inclinados? Para quê? Para onde, irmãos, irá o nosso coração? Para onde irá a nossa vontade, o nosso esforço? Para onde nós vamos empregar o nosso melhor? Alguém vai dizer: Tiago, é perigoso porque parece que a gente está forçando perfeição e nenhum é perfeito. Mas, irmãos, alguém que está em Cristo, ele procura agradar a Deus, e Deus não quer encontrar nenhum de nós inclinados às coisas passageiras e da carne, mas Ele quer nos encontrar inclinados para as coisas do Espírito Santo. Deus, irmãos, Ele nos dá condições de experimentar isso. Fique imaginando se Deus chegasse e falasse assim: Tiago, tudo bem, você quer ser meu discípulo? Eu falo: Deus, claro, conhecia Jesus, eu não quero nada. Ele fala: tudo bem, eu quero então que sua vida mude para melhor. Eu falo: beleza, Deus. Mas Ele fala: se vira, dá seu jeito, se esforça, é contigo agora, está por conta própria, então dá o seu máximo. Ai Deus, eu quero, mas minha vontade é tão estranha. Irmãos, ia ser meio complicado. Imagina se Deus dissesse: eu quero que você elimine as coisas da carne na sua vida, igual Paulo disse: mortifique a carne. Ele disse isso aos Colossenses também. Irmãos, imagina, Paulo escreveu aqui para os romanos e escreveu para os colossenses a seguinte frase: faça morrer a tua natureza terrena. Imagine aquele você antes de Cristo, com os vícios, com as emoções, com a mentalidade, com as tendências e com aquele estilo de vida. Imagina a gente sem Deus, presos como uma ovelha cheia de carrapicho e cheia de praga e de espinho, cheia de coisa. Então Deus fala: faça morrer isso em você, tira isso de você e faça isso no seu esforço. Talvez nós diríamos: eu não vou conseguir, não vou mesmo. Mas sabe o que a Bíblia fala, irmãos? O mesmo Espírito que estava presente na ressurreição de Jesus Cristo, esse Espírito agora está dentro de nós e Ele trabalha para que nós possamos então experimentar vida, mudança e limpeza que o próprio Espírito promove em nós. É um agir do Espírito Santo. Meus irmãos, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus que dentro de nós tem o nosso Espírito, porque isso significa que a gente está vivo mesmo, né? Mas graças a Deus que dentro de nós há o Espírito Santo, porque Ele em nós atua na nossa santificação, Ele é que trabalha na vida que vai surgindo dentro de nós, naquela limpeza da alma, do corpo, nesse processo de purificação. O Espírito Santo dentro de nós é quem nos dá condições para isso. Irmãos, agora nós não estamos em dívida com as coisas da carne. Nenhum cristão precisaria andar por aí como que preso a uma corrente, onde lá no final, na ponta da corrente, tem o inimigo das nossas almas dizendo: você é escravo de isso aqui,
e você é escrava daquilo ali, você é meu. Irmãos, se o Filho vos liberta, sois verdadeiramente livres. Romanos, Paulo escreveu: o pecado agora não precisa mais reinar no corpo de nenhum de nós, porque nós estamos agora debaixo da graça, e agora nós estamos livres. E sim, nós pecamos, e sim, geralmente pecamos nas mesmas áreas, porque isso fala das nossas cobiças, mas irmãos, nenhum de nós deveria ser escravo ou dominado, aprisionado por nada disso. Sabe por quê, irmãos? Nós agora não estamos mais obrigados, presos ou em dívida a nada disso. Paulo diz: irmãos, nenhum de vocês aqui é obrigado a viver segundo a carne. Irmãos, nenhum de nós aqui está obrigado a viver segundo a carne. Nós não estamos mais presos a essa obrigação. É como se então Deus tivesse soltado as correntes, aberto a porta da nossa cela e dito: Tiago vai, o Célio vai, Jacinto vai, e cada um então poderia ir, mas dentro de nós talvez tenha aquele desejo de vez em quando quero voltar lá, quero entrar naquela cela em que vivi. E Pedro diria: é muito triste o estado de um cachorro que volta para comer o próprio vômito, de um cristão que sente falta das coisas antigas e que depois de limpo, depois de salvo, volta para viver como quando antes, sem Cristo. Nenhum de nós estamos obrigados a viver segundo a carne, mas se pelo Espírito Santo mortificarmos os feitos do corpo, é vida que vai surgir. Irmãos, essa palavra me confronta, e acho que ela deve ser para todos aqui. Em nossas lutas, irmãos, para viver, que essa luta nunca seja a parte do Espírito Santo. Que nenhum de nós imagine que a nossa santificação, que a mortificação dos vícios, dos pecados e tendências, vai acontecer pelo esforço próprio, ou por alguma ferramenta humana. É o Espírito Santo quem trabalha para que isso aconteça. Se nós tentarmos viver na força de nós mesmos, provavelmente nós vamos continuar naquele ciclo, descobrindo que a nossa carne nos leva sempre para os mesmos gostos e mesma vida, e consequentemente para longe de Deus, para o ciclo de culpa, de medo, de vergonha, aquela sensação de fracasso que todo cristão já experimentou e experimenta. Mas quando a gente está vivendo no Espírito, porque Ele está em nós, nós podemos então ver a vida surgindo dentro de nós, e o Espírito então vai nos limpando. E o Espírito não faz apenas isso, irmãos. Uma das coisas mais legais que eu acho que tem assim na vida do cristão, e que me consola e que deve consolar vocês também, é que mesmo nos piores momentos da nossa caminhada, se cumpre o que está escrito aqui no versículo 14 e 15, que a gente está se sentindo meio derrotado, e a gente fala: poxa, eu não sou perfeito mesmo, a gente erra muito, e eu olho às vezes e falo: poxa, olha eu de novo, fazendo aquilo que eu não quero, mas não sou escravo, mas eu sou um visitante frequente nas mesmas coisas. Ai, Deus não devia me querer, porque às vezes nem eu me quero, né? Mas aí a Bíblia diz: o Espírito Santo, que está dentro do crente, do salvo, do cristão, ele fala dentro de nós assim: você é filho de Deus, você é filho de Deus. Irmãos, imagina, o diabo é acusador, ele fala: você é pecador, você merece o inferno, você não é bom, né? Ele vai lá e nos acusa, joga no, faz, parece assim, não sei, que a gente quando peca, alguém joga no nosso rosto as nossas culpas, vai que é o diabo mesmo, né? Você fala: nossa, eu me sinto péssimo, aí a gente fica todo mal, mas aí o Espírito de Deus que está dentro de nós fala assim: você está em Cristo? Você fala: sim, eu estou em Cristo. Então, você é filho de Deus, descansa, você é filho de Deus. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus.
E não apenas filhos, irmãos, mas também herdeiros. E agora então, nós não precisamos andar atemorizados, mas agora dentro de nós, nós podemos ter confiança de chamar Deus de Pai, de papai e de alguém que é íntimo e que vive um relacionamento pessoal. Meus irmãos, nós não vivemos mais na escravidão, e dentro de nós não precisa haver o temor, porque nós fomos adotados na família de Deus, e o Filho de Deus pode ter em Deus não apenas, como no Antigo Testamento, o Senhor dos exércitos, o Deus da altitude, o Senhor da guerra, o Deus da eternidade. Jesus veio, pegou esse Deus das altitudes e distâncias e colocou esse Deus dentro da mesma casa, dizendo: é pai e é filho, e se é filho é herdeiro, junto com Cristo. Nessa palavra, irmãos, o que a gente está querendo realmente compreender? Que há uma vida sem Deus e há uma vida com Deus. Aquele que está sem Deus está na carne, sem o Espírito, e certamente experimentando inimizade contra Deus, mas agora, se alguém está em Cristo, livre de condenação. O Espírito Santo é derramado nessa vida, ele é o selo de propriedade. Quem tem o Espírito de Cristo, esse é de Cristo. Quem não tem, não é dele. O Espírito então diz: esses são os meus. E esse Espírito dentro de nós, ele nos vivifica, ele nos limpa, ele opera o que sozinhos não podemos. Esse Espírito dentro de nós nos ajuda a mortificar o corpo e os feitos da carne. Ele opera em nós o que sozinhos não conseguimos, porque Paulo já tinha dito a Tito: ele lava, ele regenera, ele produz a mudança na vida do Filho de Deus, e ele então nos limpa. E uma prova clara disso é que geralmente no início da nossa caminhada espiritual, muitos de nós experimentamos grandes mudanças que nunca nos foram penosas naquele momento. O mundo até zombava dizendo assim: fulano mudou. Aquela música zombeteira: eu era o bêbado que vivia drogado, hoje estou curado porque encontrei Jesus. E você fala: é isso mesmo, Deus mudou mesmo, não é assim? A gente fala, independente de onde cada um foi encontrado por Deus, todos tínhamos um estilo de vida. Encontrados por Deus, a nossa vida passa por uma mudança. A gente fala: olha, nossa, fulano mudou mesmo, olha, eu nem parece que estou mais querendo certa coisa. Eu ouvi uma palavra e eu pude obedecê-la, não me foi difícil. Algo que antes me dominava, agora eu sinto que não preciso mais. É o efeito, irmãos, do Espírito Santo ali dentro, lavando, regenerando e renovando. Mas uma pena é que ao longo da caminhada, e a inclinação para a carne e não para o Espírito, pode fazer com que a gente veja aquelas coisas do passado voltando para o caminho da nossa jornada. Mas a gente precisa andar no Espírito, irmãos. Que o Espírito seja aquele que dentro de nós nos guia e nos dirige. Paulo disse: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e o Espírito nos guia na verdade. Mas independente de tudo isso, irmãos, eu quero deixar essa frase como uma frase para ficar no meio de nós. Independente dos erros e acertos, independente do nível em que cada um está e do quanto vencemos certos hábitos ou não, independente da nossa vida no sentido de aparência, no sentido de qualidade e virtudes, aquele que está em Cristo, ele é um filho de Deus. E o Espírito Santo dentro de nós, ele produz essa certeza, e essa certeza produz descanso. Você é filho, Deus é teu Pai, e Deus te reservou uma herança. Quando Jesus Cristo pisou nessa terra, irmãos, ele veio dividir com as suas criaturas o que sempre foi dele. Jesus veio e disse: Pai, eu vim para mostrar para eles e dividir com eles a glória que o Senhor deu a mim desde a eternidade. Isso está em João capítulo 17.
Jesus, como um irmão generoso e desapegado, ele vem para nos dar parte naquilo que era sua propriedade exclusiva. E agora somos herdeiros de Deus, juntos com Cristo, que antes era o unigênito, e que a Bíblia fala que agora é o primogênito, o primeiro, porque há outros. E nós somos parte desse povo, parte dessa comunidade que tem herança também em Deus. Não estamos na carne, no Espírito. O Espírito nos guia, o Espírito nos consola, Ele produz vida. O Espírito nos dá a esperança de que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros. Irmãos, não é pouca coisa o que Deus nos deu. Não é pouca coisa o que nós temos hoje. Pena que aqueles que ainda estão vivendo sem o Cristo não conseguem entender ou experimentar essa obra tão grandiosa e tão preciosa. Mas aqui, irmãos, está uma comunidade salva. E Paulo conclui o parágrafo dizendo: irmãos, se somos filhos, porque nem todos são de fato, somos também herdeiros de Deus ao lado de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Tiagão citou antes aqui o fato de que no mundo passamos por tribulações e angústias, mas há uma vitória que vence tudo isso. E Jesus Cristo nos diz que Ele venceu e que nós vencemos. Se com Ele sofremos, com Ele também receberemos a glória. Nessa palavra, irmãos, eu quero dizer: se inclinem para o Espírito, sejam guiados pelo Espírito, não se inclinem para as coisas da carne. Quem se inclina para as coisas da carne é quem não tem Deus, porque ele não tem nada, ele não sabe o que quer, e quem não sabe o que quer pega qualquer coisa, e as coisas carnais são qualquer coisa mesmo, elas não têm efeito e elas não trazem paz. Mas a gente pode inclinar para as coisas do Espírito, ver o Espírito produzindo vida em nós e Ele nos consolando nos dias difíceis. Uma herança nos aguarda, irmãos, e francamente, que herança é, como é, nem faz tanta diferença. O importante é ser de Deus, estar na companhia dele e do Cristo, e essa é a promessa desse texto. O texto fala de mudança, o texto fala sobre uma posição diferente que temos, e aqui eu digo: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Ninguém aqui deve ter medo, porque ninguém mais é escravo se está em Cristo. O que todos têm é um certificado de adoção na família de Deus, e sendo filhos de Deus, são herdeiros de Deus. Essa palavra, irmãos, é palavra para a gente poder glorificar ao nosso Deus nesse tempo de manhã. Deus, muito bom de ter nos dado esse privilégio, e a gente pode orar e dar glórias a Deus por isso. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te glorificamos por essa palavra, por essa esperança, pelo Espírito e pela vida que o Senhor produz e nos oferece. É evidente, Pai, que nenhum de nós aqui tem perfeição para apresentar, mas obrigado porque nós estamos em Cristo e o Espírito de Cristo está em nós. Eu gostaria de orar, Pai, para que o Espírito Santo vivifique a nossa vida e nos leve a ter a mortificação da carne, das cobiças, dos desejos e das obras carnais. Eu peço que o Teu Espírito fale ao nosso espírito diariamente quem somos e o que nos aguarda. Enquanto isso, Deus, eu oro para que aqueles que estão longe de Ti tenham a experiência da salvação e da conversão, para que também sejam filhos e também herdeiros. Salva, Pai, pessoas nesse bairro, pessoas nessa cidade, pessoas que estão na nossa família e nas nossas casas, que a salvação alcance os lugares escuros e que a vida do Senhor possa brilhar onde há trevas e morte. Nós oramos, Deus, para que o Senhor nos use como igreja a fazer a nossa parte
e a ser um modelo pela nossa vida. Que, inclinados ao Espírito, o mundo veja em nós como é estar no Senhor. Que a nossa vida seja um motivo de outros também serem atraídos. Nós nos entregamos a Ti e oramos pedindo que o Senhor faça em nós a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Irmãos, quero